confissão e de petição. Eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor, mas através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés, humildade diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar a teus pés, humildade diante de ti. Passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, mas de mim o teu querer, Senhor. Esse outro cântico, eu desci para o vale de bênção. Vale, normalmente, é colocado como o lugar baixo, é o sopé da montanha, pico lá em cima. Né? Lembra do monte Hermon, que ele diz? Lá desce a neve que derrete, desce ali e irriga os vales. Não é? Então eu desci para o vale de bênção. Bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. O seu sangue aos humildes garante perdão, seu espírito nos enche de luz. Eu desci para o vale de bênção e paz, onde sinto comigo Jesus. O seu sangue aos humildes garante perdão, seu espírito nos enche de luz. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Aceitai, abraçai, confessai. A salvação, a festins deste vale de bênção e paz, de riquezas de incrível valor, mas somente os fiéis que podem gozar esta graça do bom Salvador. Entrai neste vale de bênção e paz, onde Cristo revela a afeição. Aceitai, abraçai, confessai. Então, a salvação. Há canções deste vale de bênção e paz,
continuar orando com João? Senhor, te louvamos, te agradecemos. Estarmos em tua casa em comunhão, estarmos reunidos como irmãos, que possamos a cada dia levar esse amor a qualquer outra criatura que encontremos, Deus, pelo caminho. Estejamos a cada dia com o pensamento e o coração voltado para ti. Te louvamos agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. O pastor Antonino está conosco já hoje, ainda se recuperando. Eu passei por esse processo antes dele. O que se chama, de forma genérica, de virose, até porque não tem um dado específico. É vírus mesmo, nessa época de mudança de estação, sempre acontece isso. Então, nós abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vamos ler os versículos de 1 a 14. Contando a história já dos Atos dos Apóstolos, os irmãos sabem que é a continuação dos Evangelhos. No caso aqui, especificamente do Evangelho de Lucas. Os Evangelhos narram o que Jesus fez e ensinou, e Atos narra o que os seus discípulos, agora apóstolos, continuaram a fazer e a ensinar. Então diz assim: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades e os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás e Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do meio e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a entender a sua palavra, porque o entendimento da palavra, como ela mesmo diz, é pela iluminação do Espírito Santo. São coisas espirituais que só se discernem espiritualmente. Então que Deus, o nosso Senhor, que nos deixou a sua palavra, o Espírito que inspirou a palavra, o Espírito que ilumina os olhos para a salvação, é o mesmo Espírito que nos conduz no estudo, é o mesmo Espírito que nos leva ao entendimento da revelação, é o mesmo Espírito que nos fortalece e nos conduz para caminhar em santidade de vida. Que Deus nos abençoe. Então, irmãos, segundo este relato bíblico, segundo todo o relato bíblico, inclusive aqui também, esse povo aqui eram os judeus, eram os sacerdotes, anciãos. Mesmo o povo de Deus,
A nação de Israel, formada a partir de Abraão, Isaque e Jacó, sempre demonstrou ignorância acerca da salvação, acerca da glória de Deus. Via de regra, na verdade, costumeiramente, eles transformavam em glória própria, glorificavam o próprio templo, glorificavam a própria arca, glorificavam as festas, glorificavam os sacrifícios e não entendiam nada de que aquilo ali era para levar, era para que eles vissem a glória de Deus. Então eles passavam a idolatrar os próprios símbolos e não o que era simbolizado. Receberam de Deus aqueles símbolos todos, para que eles, através daqueles símbolos, nunca esquecessem o que estava sendo simbolizado, pois eles esqueceram. Se pegaram aos símbolos por eles mesmos. Que tristeza. Na história da igreja não é diferente. Desde o seu início, nós podemos ver que os sacerdotes, os ditos sacerdotes da igreja, os religiosos, aqueles que deveriam conhecer a revelação de Deus, da qual se diziam doutores da lei, guardiães ou guardiões, tanto faz, da lei, não conheceram a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, tanto que o crucificaram. Foram esses mesmos aqui, Anás e Caifás, foram esses mesmos aqui. Irmãos, estas foram as circunstâncias que deram início à igreja. Depois, ao longo da história da igreja, por causa das trevas em que a igreja católica romana enfiou a igreja, mergulhou a humanidade porque eles tinham todo o poder, eram representantes de Pedro, não sei o quê. Então, irmãos, isso foi feito exatamente através dos sacerdotes. Só eles tinham conhecimento da palavra, só eles podiam ler, só eles podiam interpretar. O povo era quase todo analfabeto. Então o povo continuou ignorando totalmente a salvação e a glória de Deus. E mais, até por óbvio, ignorando que a salvação é para a glória de Deus e não por nós. Ao longo do tempo, a história da igreja nos mostra que, mesmo com o advento da Reforma Protestante, século XVI, os ditos cristãos, por absoluta ignorância dos desígnios de Deus, ignorância da vontade de Deus, assim como Israel, lá do Velho Testamento, imaginam que Deus existe para nos fazer felizes. Deus existe para nos dar as coisas. Deus existe para a nossa glória. E mais, como o povo lá do Velho Testamento e do início da igreja continuam considerando os pastores como se fossem sacerdotes. Sacerdotes capazes de ter uma oração mais forte. Sacerdotes capazes de me abençoar. Ah, meu Deus, irmãos, continua a igreja, continua entendendo que o pastor é intermediário entre você e Deus. Isso é muito triste. Os pastores são simplesmente mestres da palavra para ensinar a vocês para viverem como um crente. Só isso. Aconselhar, orientar. Ele não é intermediário. Ele não é sacerdote de nada. Somente os sacerdotes têm poder para abençoar o povo. Assim como tem poder de amaldiçoar. Sacerdotes romanos, da igreja romana. Meu Deus, irmãos, mantendo o povo escravizado. Igrejas ditas evangélicas, o pastor mantém o povo escravizado. Ele é o Todo-Poderoso. Eu vi um pastor mandar todo mundo se ajoelhar, um jovem não se ajoelhou, e ele gritou, ajoelhe-se, ou você vai ficar ajoelhado o resto da vida. De que é isso? Que loucura é essa? Não querem vir aqui à frente para receber bênção, não é? Se não vier aqui à frente, não serão abençoados. Eu vi isso na igreja grande aqui. Que é isso? Que loucura é essa? E o povo acredita. O povo se mantém escravizado pelo próprio pastor. Por quê? Porque o povo considera que o pastor é um sacerdote. É alguém com poderes especiais.
e não é. Escravizado pela ignorância, quando Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é crente não se mantém escravizado de pastor, por pastor. Irmãos queridos, como nós podemos ver no texto bíblico, esta é uma cultura que vem lá de Israel, no tempo de Jesus, eram os sacerdotes ainda, queriam ser pelo menos nos moldes de Israel, e continuou no contexto do Novo Testamento. Não que as Escrituras sirvam de base para essa prática, não. Mas pela ignorância do povo, pela arrogância do clero, que se autoempodera. Um clero que se imagina representante de Deus. Vemos que a própria igreja, qualquer uma, enquanto instituição religiosa, usurpou o papel de Deus. Cria regras que não estão na Bíblia. Uma série de coisas. Pois é, isso não era só lá dos fariseus, não. A igreja continua do mesmo jeito hoje. A diferença é só na cultura, só isso. Então, por isso, irmãos, exatamente por isso, 2 dos pilares da reforma foi sola Christus, somente Cristo. Sola Escritura, somente a Escritura. Não podemos nos desviar disso. Preste atenção, irmãos. É disso que estamos tratando aqui. Qual é o nosso conhecimento acerca do Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo? A glória do Evangelho de Jesus em nossas vidas é o título. Qual é o nosso conhecimento desse Evangelho, meus irmãos queridos? Que Evangelho é pregado na maioria das igrejas e na televisão e nós assistimos e achamos bonito? É o Evangelho da salvação. Salvação de quê? As pregações dizem isso. Salvação de quê? Quando alguém fala que você precisa ser salvo, ele nunca diz de quê você precisa ser salvo. Nunca. De que nós precisamos ser salvos, irmãos? Da escravidão do pecado, do inferno, da morte eterna. E a única forma de ser salvo dessa maldição é pela obra sacrificial do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelo desígnio de Deus conforme a Escritura. Versículo 12 que nós lemos aqui. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, a Bíblia inteira, o centro delas é Jesus. Desde o Gênesis. Ou seja, se queremos conhecer e desfrutar a salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus, para a glória de Deus, isso só é possível através das Escrituras. Por que é que eu insisto tanto nisso? Não há crente fora das Escrituras. Nem a salvação, nem a santificação, que obrigatoriamente é através das Escrituras. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus falando diretamente com o Pai. Ou seja, não há como santificar ninguém se não for pela tua palavra, meu Pai. Por isso nós precisamos estudá-la. Como é que eu vou crescer no conhecimento da palavra se eu não estudar? Por isso nós precisamos estudar para que possamos inclusive ensinar. Como é que eu vou ensinar meus filhos se eu não sei? Como é que eu vou testemunhar o meu vizinho ou um amigo de trabalho se eu não sei? É por isso que os apóstolos insistem tanto em que estudemos com zelo, que cresçamos no conhecimento de Deus com zelo, diligentemente. Diligentemente. Irmãos, conforme esse texto que nós lemos, os sacerdotes de Israel, mesmo depois da morte e ressurreição de Jesus,
não o reconheceram. Não o reconheceram em vida, não o reconheceram na ressurreição, nem reconheceram o evangelho da sua glória, pregado e demonstrado claramente pelos apóstolos. Versículo 7. E, pondo-os perante eles, as autoridades lá, os anciãos, os sacerdotes, o arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Os homens não sabiam, nem queriam saber quem era Jesus. Eles mataram Jesus, Jesus ressuscitou, eles sabiam disso. Arrumaram a trama lá para o soldado dizer que os discípulos dele vieram roubá-lo. Olha o que é um coração endurecido. Em nome de quem? Como os apóstolos de Jesus foram investidos do seu poder para pregar o evangelho, Jesus deu poder a eles e disse: vocês vão fazer isso, em meu nome, para pregar o evangelho até os confins da terra. Então eles curaram o coxo na porta do templo. E vemos que isso causou a maior celeuma entre os sacerdotes. Que é isso? Que é isso? Aqueles que se julgavam os únicos representantes de Deus. Representante de Deus entre os homens. Como é que esses camaradas vêm fazer milagre aqui na porta do templo? Nós somos os donos do templo. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Lembra de Faraó? Perguntou a Moisés: quem é esse teu Deus? Não conheço esse teu Deus. Ora, irmãos, presta atenção: se os sacerdotes, homens preparados na lei de Moisés, doutores da lei, não sabiam qual o poder que estava nos apóstolos, não conheciam o poder do evangelho de Jesus, o que esperar do povo que era ensinado por eles? Então, um pastor que mantém sua igreja escravizada por um suposto poder que ele não tem, mas ele diz que tem e o povo acredita. Se ele mesmo não conhece o poder de Deus a ponto de usurpar um poder que não lhe pertence e achar que tem todo o poder para abençoar e amaldiçoar os irmãos. Obviamente o povo que segue um pastor desse não é crente, não é salvo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esse versículo é terrível. De vez em quando eu digo para vocês isso. Esse versículo é terrível. Eu as conheço. Elas também me conhecem. Elas ouvem minha voz e me seguem. Por que é tão terrível? Porque se você está seguindo um pastor em cuja boca não está a palavra de Deus íntegra, essa voz que você está ouvindo não é a de Jesus. E se você está seguindo esse pastor, você não é ovelha de Jesus. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Versículo simples: pois ele é terrível. Pessoas que estão nas igrejas, cujos pastores não estão pregando a palavra de Deus com integridade, não são crentes. Todas não são crentes. Quem garante isso é Jesus. Então, irmãos, se os próprios sacerdotes não conheciam, eram os doutores da lei, eram os doutores de Israel, eram os sacerdotes. Se eles não conheciam o Senhor, imagine o povo. Vejam a responsabilidade de um pastor, de um presbítero, de um evangelista, de um missionário, de alguém que se dispõe, pelo dom que recebeu, a pregar a palavra de Deus. Vejam a responsabilidade, uma vez que não há como conhecer a glória do evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, se não for pela pregação da palavra. Como é que nós somos salvos? Paulo diz isso em Efésios 2:8. Somos salvos pela graça, por intermédio ou mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito bem. E como é que vem essa fé? Paulo também ensina em Romanos 10:27. 10:17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho.
Olhem a responsabilidade de quem prega, de quem ensina. É pela pregação que vem a fé, por intermédio da qual vem a salvação pela graça. Meu Deus do céu, misericórdia dos pastores, presbíteros, pregadores da palavra. Irmãos, nesse episódio envolvendo aqui os apóstolos, a palavra do Senhor estava nas suas bocas. Em nome de Jesus eu te digo, levanta e anda. Foi como Jesus tivesse dito, como ele disse várias vezes, pega o teu leito e anda. Jesus passou para eles esse poder. A partir daqueles dias, é preciso lembrar disso, o que antes era implícito nas Escrituras, o Messias que virá, o Redentor que virá, isso não era implícito nos profetas do Velho Testamento. Mas com a vinda do Messias, com a sua vida, morte, ressurreição e credenciamento que ele deu aos seus apóstolos, isso tornou-se explícito, claramente interpretado e ensinado pelos apóstolos. Esse Jesus é pedra angular. Ele diz, você não sabia ou não, é? Esse Jesus que vocês mataram. A pedra rejeitada, a pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pois é, vocês o crucificaram. Os apóstolos interpretaram tudo direitinho e não coube na cabeça de ninguém. Coração endurecido. Como pode, irmãos? Sacerdotes, aqui chamado de construtores, o próprio Pedro disse, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Doutores da lei, como é que pode? Não compreenderam o evangelho da graça e da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Já os apóstolos que, segundo eles, está aqui, ó, homens iletrados, homens ignorantes, que é isso? Como é que pode? Eles os chamaram de ignorantes, pois estes compreenderam e tributaram toda a glória. A salvação é do Senhor Jesus Cristo. Não há nem no céu, nem na terra, nem em canto nenhum abaixo do céu, aliás, dado entre os homens alguém pelo qual importa que sejamos salvos. Os doutores não entenderam. E Jesus, certa vez orando, disse, Pai, eu te louvo, porque aprove a ti não revelar a estes doutores da lei aqui e revelar a estes meus pequeninos. Meus irmãos, isso é outro versículo terrível. Jesus agradecendo ao Pai, porque aprove ao Pai. O Pai resolveu na sua eternidade, na sua soberania, ele teve prazer nisso, se for o caso, o aprove quer dizer isso, em não revelar a esses aqui. Ou seja, a salvação não foi dada a esses aqui, e pronto, e ponto. Olha, irmãos, à vista disso, como pode alguém duvidar da soberania de Deus em escolher os seus eleitos? Como pode alguém duvidar? Mesmo sendo sacerdotes, de acordo com a lei, aqueles homens não eram eleitos de Deus para a salvação. Por isso eles continuaram querendo a glória para si mesmos. Ao ouvirem o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor disse a eles, vós sois do diabo que é vosso pai. É por isso que vocês não entendem o que eu digo. É por isso que vocês não ouvem as minhas palavras. João 8,44. Vocês são filhos do diabo que é vosso pai. Irmãos, isso é terrível. Isso é terrível. Aqueles homens que eram doutores da lei não compreenderam. Já os apóstolos, homens iletrados, compreenderam. E nós, irmãos? Todo mundo letrado aqui. Desde a Reforma Protestante, por causa das trevas em que a igreja manteve todo mundo, porque só os sacerdotes tinham o direito de ler a Bíblia, então os protestantes resolveram
escancarar, como se diz a Bíblia, para todo mundo e resolveram fazer universidades. Calvino foi doutor nesse assunto. Universidades, as maiores universidades do mundo, as 10, pelo menos, maiores universidades do mundo foram fundadas por reformadores, protestantes. Adiantou o que isso? Os doutores da lei não entenderam Jesus, os iletrados entenderam. Muito bem, então bora botar em universidade e ensinar todo mundo a ler que o povo vai aprender. Quem disse isso? Por que os formados na universidade não é tudo crente? Ao contrário, é onde tem menos crente nas universidades. Eu questiono isso. Eu não estou dizendo que eles estavam errados. Eu estou dizendo a quem foi que mandou eles fazerem isso? Foi Deus? Como eles podem provar que foi Deus? Jesus nunca mandou ninguém ensinar a ler. E naquele tempo, de cada 10 pessoas, 7 eram analfabetos, no tempo de Jesus. Os apóstolos também nunca mandaram ensinar ninguém a ler. Jesus mandou eles pregarem o evangelho, não mandou ensinar a ler, não. Não estou dizendo que está errado, não. Estou dizendo que não há como alguém me provar que estava certo. Não, vamos ensinar o povo a ler, que o povo vai aprender. Quem disse isso? Presta atenção, não estou dizendo que está errado ensinar a ler. Eu estou dizendo que você não prova coisa nenhuma que o fato das pessoas aprenderem a ler e estarem na universidade viraram crentes. Quem disse isso? Eu acho que é o contrário. Pelo que a gente vê nas universidades, porteira do inferno é o contrário. Eu li os 2 livros há pouco tempo atrás de pastores doutores americanos ensinando métodos para evangelizar universitários. Eu digo, esses caras estão loucos. Esses caras estão loucos querendo converter o universitário pelo intelecto. Esses caras estão loucos. 2 livros grandes, 400 folhas cada um, mais ou menos. Esses caras estão loucos. Técnicas, táticas, eventos dentro das universidades americanas para converter os universitários. Esses caras estão loucos. Só um jeito de converter alguém é dizendo arrependa-se. Mostrando a ele quem ele é. Arrependa-se. Jesus é o Salvador. Esse é o único modo de alguém ser convertido. Qualquer conversão diferente disso, não houve conversão. Houve aculturação. Ou aculturamento, sei lá qual é a palavra correta. A pessoa simplesmente entrou nessa cultura, só isso. Irmãos, o que nós realmente sabemos sobre o Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo? Notem que grande conhecimento acadêmico, repito, não é garantia de entendimento do Evangelho da glória do meu Senhor. Os homens lá eram doutores da lei. Grande conhecimento acadêmico não é garantia de discernimento do pecado e da necessidade de arrependimento para a salvação. Mas não é mesmo. Não é ciência que mostra o pecado. Não é ciência que mostra o quanto precisamos nos arrepender. Não é ciência que nos mostra quem é Jesus. E então, irmãos, será que todos compreendem o quanto dependemos da graça salvadora de Jesus, do nosso Deus? Será que todos compreendem o que Pedro quer dizer quando afirma que Jesus é a pedra angular? Quando ele diz aqui, olha, esse Jesus aí que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a pedra angular. Eu já preguei sobre esse versículo aqui, eu me lembro. Não sei quando não, mas já preguei sobre esse versículo aqui. Só sobre ele. Isso quer dizer que Jesus é o centro do Evangelho. Pedra angular, eu vi. Em épocas pequenas, quando eu construí uma igreja, botava lá a pedra fundamental. Primeiro ponto era reunir toda a igreja, todo mundo lá orando e abençoando o terreno que foi comprado, alguma coisa. E se botava ali a pedra angular, a pedra, o centro da construção é aqui. Pois é, Jesus é o centro do Evangelho. Ou em outros termos, o Evangelho é o próprio Jesus, o Senhor da glória. Nós temos conhecimento disso.
Por que então a gente se mete em tanta confusão em casa, marido, mulher, filho e tudo? Porque não estamos centrados no centro, que é o Senhor Jesus. Estamos centrados em nós mesmos, nas nossas vontades, nas nossas querências. Eu quero isso, o outro eu quero isso, aquilo eu quero isso. Espera aí. O que foi que o nosso Senhor nos ensinou? Esse é o centro. Portanto, pregar o Evangelho, irmãos, é obrigatoriamente viver o Evangelho. Ou esse pregador é um hipócrita. Pregar o Evangelho significa viver com Jesus. Pregar o Evangelho significa viver como Jesus. Pregar o Evangelho significa viver para Jesus. O Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, se não for isso que domina a nossa vida, está complicado. Somos religiosos? Somos. Os macumbeiros também são. Os católicos romanos também são. Os espíritas também são. Os índios também são. Na sua tribo, com suas danças. O que significa ser cristão, irmão? Essa palavra cristão, se lembra, ela é derivada de Cristo. Ser cristão significa isso, viver com Jesus, viver como Jesus, viver para Jesus, aí eu posso pregar. Nessa condição eu posso pregar em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu sei o que pregar. Por quê? Porque eu aprendi com o meu Senhor, na sua palavra. A glória do Evangelho da salvação do nosso Senhor Jesus precisa ser vista em nós e através de nós. Salmo que nós lemos aqui. Não só o meu pensar, aliás, não só o meu falar. O meu falar eu posso enganar muita gente. Hoje lá eu ensinou para os meninos, com base em alguns versículos, o que é a pessoa dissimulada. Apareceu essa palavra lá no provérbio, e ele disse, pastor, o que é dissimulado? É uma pessoa que fica enganando os outros durante um bom tempo, mostrando o que ela não é, se apresentando como ela não é. Só que com o tempo vai passando, ela dá uma derrapada aqui, dá uma derrapada ali, chega um ponto que todo mundo sabe quem ela é. Vocês viram isso lá, está no provérbio dizendo isso. Ela engana durante algum tempo, não eternamente, não para sempre. Me lembro da minha velha professora Ana Souza de Oliveira. Ela dizia, ficava de ponta de pé assim. Aprenda, meus filhos, a mentira é um manto esfarrapado que jamais consegue esconder a verdade. Ela dizia essa frase de vez em quando para a gente. Pois é, o dissimulado, o pérfido, aquele que aparenta o que não é, manipula, aparece e tal, dura algum tempo isso. Começa as pessoas a ir percebendo, daqui a pouco ninguém confia mais naquela pessoa. Então, meus filhos, prestem atenção. O Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo em nós e através de nós, ele tem que ser visto. Tem que ser provado. Eu tenho que viver com Jesus. Eu tenho que viver como Jesus. Eu tenho que viver para Jesus. Aí sim, aí eu posso pregar esse Evangelho. Vamos pensar de novo. Para que é que serve o Evangelho? Para a nossa salvação. Era o Evangelho que Paulo pregava e dizia, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego. Era o contexto em que ele vivia. Romanos 1,16. Então o que é o Evangelho? O Evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo é para a salvação dos seus eleitos. E para que essa salvação dos seus eleitos? Para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo do mesmo jeito. Tudo é dele, por meio dele, para ele. Lembram? Romanos 11, 33 a 36. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Começa com ele e volta para ele. Não é por nossa causa, não. Então, irmãos, podemos observar que
Esse evangelho que nos tira da escravidão do pecado, nos tira do inferno. Por um lado, é a mensagem acerca de Deus, é isso que a Bíblia começa dizendo. Você quando estuda teologia sistemática, a primeira coisa que você estuda é isso: quem é Deus? Quem é Deus? Quais os atributos desse Deus? Deus Pai, Deus Filho, Deus Filho. Você começa a estudar isso, quem é Deus? Depois de saber quem é Deus, aí vem a criação. A criação que Deus, o homem, inclusive. Aí vem a queda. Da queda vem a redenção, aí vem Cristo, Cristologia. Depois, no fim, vem o Espírito Santo. E, no fim, a igreja. As institutos de Calvino seguem essa linha. As institutos de Calvino, a maior obra religiosa que tem no cristianismo, alguns dizem que Tomás de Aquino tem uma obra, os católicos pelo menos dizem que a obra de Tomás de Aquino é maior, é melhor. Século XIII, Tomás de Aquino, Calvino, século XVI. Mas as institutos de Calvino, elas são completas. Primeiro livro, fala de Deus, a divindade, ensina tudo a respeito de Deus, a divindade. Segundo livro, Jesus Cristo, a salvação, como se deu essa salvação, tudo ali. Terceiro livro, Espírito Santo e a igreja que recebe esse Espírito Santo, e agora o Espírito Santo caminha na igreja, ou a igreja caminha com o Espírito Santo. E por final, a consumação final. É disso que trata os institutos. É um ensino totalmente sistematizado da Bíblia, da doutrina. Eu já li as institutas. É muito difícil ler um negócio daquele. É muito grande, é muito complexo, mas eu já li. Então, irmãos, essa mensagem que começa com Deus, é acerca de Deus e da sua glória. Por um lado, é disso que trata. Por outro lado, ela trata acerca do homem. Ela trata dos pecados desse homem. Ela trata da escravidão em que o homem se meteu. Foi Deus mesmo que amaldiçoou. Adão, por tua causa, toda a criação é maldita. Foi Deus mesmo. Foi o diabo, não. Foi Deus mesmo. Então agora o homem ficou escravo da sua miséria, ficou escravo do pecado. Só que, nesse enredo todo, Deus, desde o início, providenciou um redentor. O filho da mulher, que virá pisar a cabeça da serpente. Pronto. A partir daí, a Bíblia toda trata disso. Desse plano maravilhoso de Deus da redenção. E esse plano todo ele, o redentor, é Jesus. É o filho da mulher. É o descendente da mulher. É ele. Então toda a Bíblia nos mostra que Deus criou todas as coisas. Nós nos metemos em grande confusão, como o escritor de Eclesiastes diz. O homem foi criado puro, mas se meteu em grandes confusões, por causa da sua pretensa sabedoria. Muito bem. Então há um redentor. E eu preciso desse redentor, senão não tem jeito. Eu tenho que me arrepender, eu tenho que buscar esse redentor. Esse é o evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Logo, a mensagem completa do evangelho nos diz que Jesus é a salvação de Deus e que nós precisamos dessa salvação de Deus em Cristo Jesus, o Redentor. Versículo 12, de novo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é Jesus para você? Meu Salvador. Sim, de quê? Salvador de quê? Você tem conhecimento do que ele tem que lhe salvar? Percebe, irmãos? Uma mensagem do Evangelho é simples. Por que então ela não é compreendida pela maioria das pessoas? Resposta única. Porque o Senhor Jesus disse que poucos são os eleitos. Então, você imaginar que vai salvar todo mundo, você não conhece a Bíblia. Você não conhece Deus, não conhece a salvação, não conhece Jesus, não conhece o pecado, não conhece nada. Então, a história de João Pessoa para Cristo, vamos dar uma volta na lagoa, isso é tudo palhaçada. Isso é tudo ativismo eclesiástico.
Um abraço na Lagoa, João Pessoa para Cristo. Malafaia veio aqui não sei quantas vezes salvar João Pessoa e está aí João Pessoa piorando a cada dia. Então isso é tolice. Isso é quem não conhece Deus. Isso é quem quer dar espetáculo. Jesus disse que os salvos são poucos. Então eu tenho que saber isso. Eu sou um salvo. Então agora eu vou levar essa mensagem da salvação a todo aquele que eu estou vendo que não é salvo. Se Deus vai salvar ou não vai, não é da minha conta. Eu tenho que levar essa salvação e orar por ele. Acho que foi Paulo que me mandou um vídeo desse aí, daquele deputado asqueroso Jean Willis, falando horrores. Aí eu mandei dizer para o Paulo, Paulo, e Jesus nos disse que nós temos que amá-lo, temos que orar por ele. Um sujeito asqueroso desse, a gente tem que amá-lo, tem que orar por ele. Versículos 13 e 14, diz que os sumos sacerdotes, os anciãos, o povo que estava lá, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado com Jesus. Repare, irmãos, eles sabiam. Eles sabiam. Mas, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Ditado comum que a gente conhece, contra fatos não há argumentos. Eu estou vendo, meu amigo. Eu estou vendo a sua conduta, eu estou vendo o seu comportamento, eu estou vendo o que é que enche seu coração, eu estou vendo o que é que enche sua cabeça. Como é que você vai me dizer que é crente? Eu não estou vendo. Eu não vejo de que está cheio o seu coração. Então os caras viram, eles sabiam. Eles viram, de um modo geral, eles viram a glória do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mas não se apropriaram dela, porque não eram eleitos. E Jesus mesmo disse, vocês são filhos do diabo que é vosso pai. Então o que aconteceu ali, irmão, naquele rápido momento com os apóstolos? A glória do Evangelho de Jesus se manifestou nos seus apóstolos e no homem curado. Contra fatos não há argumentos. Observe que os próprios doutores da lei, rapaz, a gente não tem o que dizer. De fato, eles estiveram com Jesus. O homem está curado aqui mesmo, eu estou vendo. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Brilho celeste, brilho celeste. Pois é, eu só tenho que brilhar. Eu só tenho que ser luz, como Jesus mandou. Quem vai perceber essa luz, ou quem vai andar atrás dessa luz, já não é da minha conta. Eu só tenho que mostrar a luz e orar, para que as pessoas vejam a luz e venham nessa luz. É só essa a minha parte. Pregar, demonstrando, e orar cheio de amor por essas pessoas perdidas, pelo João Willis da vida. Se Deus vai salvá-lo ou não, não é da minha conta. Os homens viram a glória do Evangelho de Deus nos apóstolos, através dos apóstolos, no sujeito curado ali. Quando a glória do Senhor é vista em nós e através de nós, irmãos, mesmo os não crentes, aqueles que não aceitam Jesus como seu Salvador, Pilatos passou por essa experiência. Eu não vejo defeito nesse homem, não vejo pecado nesse homem. Pois é, nem por isso foi convertido. Mas deu glória a Deus nesse momento. Eu não vejo defeito nesse homem. Esse homem é limpo, é ficha limpa. Já que estamos na época da política, esse homem é ficha limpa. Pois é, irmãos. Mesmo assim, essas pessoas não podem negar que algo extraordinário aconteceu em nossas vidas. Ainda que essas pessoas não venham a crer no Evangelho da glória do meu Senhor, eles não podem negar, esse camarada é diferente, essa mulher é diferente, essa criança é diferente.
É só isso que nós temos que fazer. Vejam a importância do nosso testemunho cristão. Vejam a responsabilidade dos eleitos. Vejam a responsabilidade especialmente de quem prega o Evangelho, de quem ensina a palavra de Deus. Somente nestes, irmãos, nos eleitos, a glória do Evangelho do Senhor Jesus resplandecerá de fato, de verdade. Não há como negar. Não, eu estou vendo, não há como negar. Todos enxergarão. Quando Jesus orou lá no final da oração sacerdotal dele, 17, ele diz: Pai, que eles sejam um, como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, que eles se amem, para que o mundo saiba que me enviaste. Acho interessante isso. Jesus não diz para que muitas pessoas sejam convertidas através desse amor dele. Não, ele não diz isso não. Ele para que o mundo saiba, é através deles, o amor deles, a unidade deles, a união deles. O mundo vai saber que tu me enviaste. Está vendo? Os camaradas viram. Souberam que eles estiveram com Jesus. Nenhum se converteu por causa disso, mas souberam. Souberam. Então essa é a nossa responsabilidade, meus filhos. Vejam que responsabilidade. Cristo resplandecerá em nós e através de nós, para que todos enxerguem a glória do Evangelho de Cristo de alguma forma. Se para a salvação ou para a condenação, não é da nossa conta. Os não eleitos para a salvação também enxergarão pelo nosso testemunho, pela nossa vida. Esses camaradas estiveram com Cristo, que nem os caras viram lá. Portanto, como igreja do Senhor Jesus, aqui no 13 de maio, eu já disse para vocês tantas vezes isso. Se a gente for crente, como deve ser, essa igrejinha, com frequência de 30 pessoas mais ou menos, tem 70 menos, frequência é 30. Essa igrejinha com 30 pessoas, toda a Paraíba ia tomar conhecimento. Se a gente fosse crente, como a Bíblia diz, toda a Paraíba, talvez o Brasil, sei lá quem, ia tomar conhecimento. Tem um povo na igrejinha, lá no 13 de maio, que é diferente. Deus está com eles mesmo. E os caras que viram, esses caras tiveram com Cristo mesmo. Portanto, irmãos, como igrejinha do 13 de maio, clamemos pela graça de Deus em nossas vidas. Irmãos, eu acho a Bíblia um livro terrível, mas é um livro que em toda essa terribilidade tem a graça o tempo todo oferecendo. Jesus fez isso até com a igreja de Laodiceia, uma desgraça. Estava tudo errado naquela igreja. Jesus disse, eu estou a ponto de te vomitar. Mas a graça prevaleceu. Eu estou batendo. Se vocês abrirem, eu entro, cearei com vocês e vocês comigo. A graça está sempre posta. Mesmo um Deus terrível contra o pecado e contra o pecador, a graça está sempre posta. Arrepende-te. Arrepende-te. Jesus disse a todos os anjos da igreja que ele escreveu, menos duas. Apenas Esmirna e Filadélfia não tiveram repreensões do Senhor Jesus, nem chamado ao arrependimento, porque aquelas igrejas estavam em ordem. Todas as outras receberam repreensões do Senhor Jesus e chamado ao arrependimento, obviamente. Quem está errado tem que se arrepender. Sem perdão, sem arrependimento não há perdão. E em todos os casos, Jesus diz o que acontecerá se não se arrepender. Está lá escrito. Todos os casos. Então a Bíblia é terrível. Se ela é confortante, consoladora para os salvos, para um não salvo que posa de salvo, ela é terrível. Que nós possamos clamar, repito, irmãos, como igrejinha do 13 de maio, para que cada um assuma a sua responsabilidade como testemunha desse evangelho da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que ele brilhe em nós. Brilho celeste enche minha alma. Sigo cantando, dando louvores. Cristo é meu. Todos têm que ver. Ele esteve com Cristo mesmo. Ele tem Cristo mesmo. Eu estou vendo esse brilho nele. Pois é, irmãos. Que Deus nos abençoe para que nós possamos viver assim.
para que Jesus de fato brilhe em nós e através de nós, obviamente para louvor da glória dele e não a nossa. Que Deus nos abençoe. Amém.